Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre listas encadeadas. Bom, nós vamos apresentar aqui 4 casos de listas encadeadas. A primeira é a lista simplesmente encadeada, a segunda lista com descritor, depois lista encadeada e por último lista circular. Bom, o que é uma lista simplesmente encadeada, né? Nós temos um desenho aqui nos mostrando como que seria a estrutura dessa lista, tá? Nós temos aqui esses quadradinhos aqui que seriam que nós chamamos de nós, são os nós das nossas listas, ok? Cada nó, né, tem aqui o nó x1, o nó x2, né, até o nó xn para n elementos na lista, cada nó possuirá um valor, então nós temos um valor que está armazenado naquele nó e ao mesmo tempo, uma referência para o próximo nó da lista. Ok? Bom, então, como que seria a representação do nó? A representação do nó seria essa daqui. Nós temos a informação, não é? Que é o valor que nós estamos armazenando naquele nó. E aqui, como nós estamos trabalhando com C#, vamos falar que vai ser uma referência, então, para um próximo nó, ok? Bom, para que essa lista funcione, nós vamos precisar primeiramente de guardar uma referência para o primeiro nó dessa lista, tá? Então, nós vamos precisar então de uma variável primeiro, não é? Essa variável primeiro, ela vai referenciar um nó, não é? E a partir do momento que ela referencia o primeiro nó, esse primeiro nó referencia o segundo, que referencia o terceiro, e assim sucessivamente. Bom, se a nossa lista tiver então 2 elementos, como ficaria? Nós vamos ter primeiro, que vai apontar para um nó, ele tem aqui a informação 37, por exemplo, pode ser uma lista encadeada de inteiros nesse caso aqui, e depois nós temos a referência próximo, que aponta para um outro nó, e este nó tem valor 59, sendo que o próximo dele não aponta para ninguém, ok? Este não apontar para ninguém, nós vamos guardar um valor nesse atributo próximo aqui, e esse valor, então, vai ser null, ok? Este valor aqui vai ser null em C#. E no caso de lista vazia, logo o primeiro elemento já é null, ok? Então, primeiro é igual a null quando a lista está vazia. Se o primeiro for diferente de null, existem elementos na lista e a partir daí eu posso navegar, não é? Pelo primeiro, eu posso ler a informação dele, chamo o atributo próximo, leio a informação do segundo, chamo o atributo próximo, cheguei em null, estou no fim da minha lista. Ok? Note que nós vamos ter 2 objetos distintos. O primeiro objeto vai ser o nó e o segundo vai ser o objeto lista, não é? Então, nós vamos precisar de definir 2 classes, a classe nó e a classe lista encadeada. Na classe nó, nós vamos ter pelo menos 2 atributos, não é? Que é o valor, o primeiro atributo poderia ser o valor, que representa o valor daquele nó, não é? O valor daquele elemento que eu vou colocar ali, e também um atributo próximo. Esse atributo próximo, ele vai ser de qual tipo, não é? Tipo nó, ou seja, eu tenho uma classe nó que pode possuir um int valor, ou string valor, ou char valor, dependendo do tipo de dado que você vai utilizar para a sua lista encadeada, né? E também um atributo próximo. Esse atributo próximo, né, qual tipo de dado que nós vamos declarar, vai ser o tipo nó. Então, para você entender melhor como ficaria isso, nó que referencia um outro nó, você pode pensar numa pessoa. Uma pessoa possui uma mãe, sendo que a mãe, né, desta pessoa também é uma pessoa, ok? Então, uma pessoa possui uma mãe, que é uma pessoa, a mãe dessa pessoa também possui uma mãe,
que também é uma pessoa, então você poderia mapear isso daí, né, na classe pessoa, possuindo um atributo mãe, que também é do tipo pessoa, ok? No caso da nossa lista encadeada, né, quando você não souber mais, não existir mais um próximo elemento na lista, é só você colocar que próximo é igual a nulo, ok? E precisamos também da classe lista encadeada. Essa classe lista encadeada, ela vai possuir no mínimo, né, porque ela pode vir a ter mais informações, mas no mínimo ela vai possuir uma referência para o primeiro nó da lista, ok? Bom, temos também as listas com descritor, né? Quando você vai utilizar a lista com um descritor? Bom, algumas vezes pode ser necessário, não é? Ou pelo menos interessante, você dispor de outras informações sobre a lista, não é? Alguns exemplos, não é? O endereço do último nó da lista, não é? Ou o número de nós que você tem na sua lista, né? Qual o tamanho da sua lista, né? E aí, nesses casos, a classe lista ela poderia ser representada dessa forma que nós temos aqui, ok? Então, a nossa lista ela possui o descritor, que aponta para o primeiro, para o último nó, e nós temos aqui o tamanho da nossa lista, ok? E aqui, então, teria os nós, um apontando para o outro, sendo que o último referencia quem? Null, ok? Então, o conjunto desses dados, né, sobre a lista é chamado de descritor da lista, ok? Bom, temos também as listas duplamente encadeadas. Nessas listas, cada nó vai possuir então duas referências, não é? Uma para o nó anterior e a outra para o nó seguinte, ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, os descritores, né? O primeiro e o último elemento da lista, né? Tamanho da lista, esse daqui é a parte do nosso descritor. E aí, cada nó que nós temos aqui, nós vamos ter uma referência para o anterior, o primeiro nó, o anterior dele. Quem vem antes do primeiro? Nenhum, então é null. Temos aqui o valor do nó e este nó vai apontar para o próximo nó, ok? Bom, então temos aqui uma referência para o nó seguinte e esse nó seguinte, o anterior dele é este e o próximo, o seguinte, é este, ok? Então, esse tipo de lista é interessante para quando você quer navegar nos dois sentidos, não é? Por exemplo, você quer ir do primeiro ao último, ou do último ao primeiro, ou por algum motivo, às vezes você precisa inserir um elemento no meio dessa lista, dependendo do algoritmo que você usar, tudo pode te facilitar, ou da regra de inserção, como que você vai trabalhar, né? Então, tem algumas aplicações possíveis para esse tipo de lista, tá? Note que o anterior do primeiro é null e o próximo do último elemento é null também, ok? Por último, vamos falar também das circulares, ok? O que é uma lista circular? É uma lista duplamente encadeada com os dois nós extremos unidos, ok? Então, como que funcionaria isto, essa lista circular, não é? Bom, nós podemos notar que cada nó possui uma referência para o anterior e para o próximo. Então, basta pegarmos o próximo do último, falar que ele corresponde ao primeiro e que o anterior do primeiro corresponde aqui ao último nó. Se fizermos isso, nós vamos ter então uma lista circular, ok? E aí eu pergunto quais são as modificações necessárias, ok? Para transformar uma lista encadeada então em uma lista circular. Bom, se você notar bem, você vai ver que em termos de estrutura não temos muito o que mexer, não é? Por quê? Porque nós não vamos ter que criar nenhum atributo diferente, não é? A nossa lista duplamente encadeada já possui o primeiro e o último nó, não é? Basta eu ligar, não é? Ao invés de falar que o último ponto próximo, né, o último ponto seguinte é
é igual a null, eu falo que é igual a primeiro, não é? Então, eu liguei o último no primeiro. Se for o caso da duplamente cadeada, nós vamos ligar o primeiro no último também. E aí, já teremos uma lista circular. As diferenças mesmo entre as duas estruturas ficariam por conta de necessidade de implementação, né? Por exemplo, onde que eu vou inserir um elemento, não é? Na hora que eu for inserir um elemento na lista, eu vou ter que fazer um trabalho, não é? De inserir um nó, por exemplo, ao final da lista. Eu vou ter que fazer um trabalho de este nó aqui passar a referenciar o próximo nó passar a referenciar o primeiro. Então, vai ter pequenas alterações aqui nos algoritmos, né? Mas na parte de inserção, remoção de nós e, eventualmente, também de navegação na lista, né? Porque você vai poder não chegar simplesmente ao final da lista e parar, você pode voltar para o início, né? Então, com relação à parte de inserção de nós, como que isso vai funcionar, tudo mais, nós vamos deixar para a próxima aula, tá? Onde nós vamos implementar então uma lista simplesmente encadeada em C#. Até lá!